A primeira coisa que aprendi sobre lobos foi que eles não guardavam o que não precisavam. Eu tinha 23 anos, em pé no grande salão da estalagem leste de Venomoor, com a lama ainda a secar na bainha da minha capa, quando essa verdade se instalou nos meus ossos como geada através de pedra antiga. 7 lobos rodeavam a longa mesa esculpida em madeira negra. 7 homens que tinham partilhado seu pão comigo discutiam rotas de caça na minha presença e chamavam-me pelo nome há quase 2 anos. E nenhum deles se moveu para explicar por que fui chamada antes do amanhecer. O fogo na lareira queimava abaixo. Lá fora, o vento raspava ramos nus contra a janela tapada como unhas contra madeira. Juntei as mãos debaixo da capa e lembrei-me de respirar. Ruby. Foi Idran quem falou primeiro. Era o mais corpulento deles, com uma cicatriz a atravessar a sua mandíbula esquerda e o hábito de afirmar nomes como outros homens proferiam veredictos. Estás atrasada. Eu estava a dormir, disse eu, como a maioria das pessoas está antes do nascer do sol. Ninguém riu. Só isso me disse que algo estava errado. Tinha chegado a Varden 2 invernos atrás como aprendiz da curandeira da estalagem, uma mulher chamada Marta, que cheirava a alfazema seca e falava em frases inacabadas. Ela tinha retornado para Sul pela sua saúde, e eu tinha ficado, em parte porque a floresta que rodeava a estalagem era diferente de tudo o que eu conhecera na aldeia onde fui criada, e em parte porque ir embora parecia admitir que não tinha um lugar melhor para estar. Catalogava ervas. Tratei de ferimentos menores de treino. Eu era útil, se não notável. Os 7 lobos toleravam-me como os grandes animais toleram um pássaro que lhes tira insetos das costas. Edin Cale, que era magro e calado, e lia mapas como os eruditos liam escrituras. Brennan, o mais novo deles, com talvez 26 anos, de cabelo castanho avermelhado e uma gargalhada que chegava cedo demais. Osri, que tinha um dedo em falta na mão direita e nunca explicou como. Dort, que raramente falava, mas via tudo. Finn, que afiava a sua lâmina todas as noites sem exceção, e aquele a quem chamavam Ren. Ren era aquele que eu conhecia menos. Ele estava sempre nas margens das coisas, presente à mesa, mas raramente sentado muito tempo junto à porta enquanto os outros estavam junto ao fogo. Tinha cabelo escuro preso em longas tranças, olhos azuis que captavam a luz estranhamente, e uma forma de ocupar espaço que fazia a sala organizar-se à volta dele sem que ele parecesse tentar. Ele não foi rude comigo. Ele era simplesmente inatingível, como se existisse atrás de um vidro por onde eu podia ver, mas nunca tocar. Ellie não estava sentado esta manhã. Estava de pé junto à janela leste, as costas parcialmente viradas para mim, os braços cruzados. Ele não se virou quando eu entrei. Houve uma mudança, disse Kayleigh, desenrolando um pergaminho gasto sobre a mesa. Os seus dedos pálidos alisavam as bordas. O acordo que tínhamos com os povoados da fronteira sul desmoronou-se. Lord Vale retirou o seu acordo. Olhei para o pergaminho. Era um mapa, um que eu reconhecia, pois eu mesma tinha transcrito partes dele quando as mãos de Marta estavam demasiado instáveis para trabalho fino. As florestas orientais de Vardenmoor, as estradas da cordilheira, as 3 aldeias que ficavam na fronteira entre o território da estalagem e as terras além. O que isso significa para as aldeias? Perguntei. Um breve silêncio. Significa que não tem proteção, disse Brennan, sem a sua habitual leveza. E os homens de Lord Vale foram vistos a mover-se pela cordilheira. Compreendi então porque fui chamada antes de os outros acordarem, e a compreensão não me sentou bem no estômago. Aquelas aldeias, Ashven, Dorwick, Travessia de Melão, visitei cada uma delas nos últimos 2 invernos. Conhecia os seus curandeiros, as suas parteiras, os seus anciãos teimosos que recusavam remédios até não terem outra escolha. Eles confiavam em mim de uma forma que não confiavam nos lobos, porque eu chegava com bolsas de ervas em vez de armas. Querem que vá adiante, disse eu, antes de vós. Queremos que leves uma mensagem, disse Edin, para a anciã em Ashven. Ela irá recebê-la melhor de ti. Era razoável. Era também o tipo de tarefa que colocava uma aprendiz de curandeira numa estrada de cordilheira, enquanto homens armados eram relatados a mover-se pelo mesmo terreno. E a razoabilidade disso não tornava essa parte mais fácil de suportar. E Ray,
disse eu, porque não havia versão de mim que dissesse o contrário, e porque as pessoas daquelas aldeias tinham rostos que eu conhecia. Só então Han se virou da janela. Ele não falou. Simplesmente olhou para mim diretamente, completamente, de uma forma que raramente fazia, e algo na sua expressão mudou de uma maneira que eu não conseguia nomear. Não preocupação, exatamente. Algo mais antigo que preocupação. Os seus olhos azuis encontraram os meus por 3 segundos completos antes de ele voltar para a janela, sem uma palavra. O meu coração fez algo instável e inconveniente. Disse-lhe para parar. Saí da estalagem, enquanto o céu adquiria a cor de estanho sobre a copa das árvores. Brennan acompanhou-me até à beira do caminho principal, que era o seu modo de ser. Ele não gostava de despedidas silenciosas e sempre encontrava alguma razão para as prolongar. Ren queria enviar Dort contigo, disse ele, como se partilhasse uma fofoca leve para a estrada. Olhei para ele. Ren foi contrariado. Ele fez uma pausa. Ele mudou de ideias antes que mais alguém pudesse argumentar. Eu não sabia o que fazer com isso. Então não fiz nada com isso. Voltarei ao meio-dia se o caminho aguentar. A expressão de Brennan fez algo complicado. Ruby. Ele disse o meu nome da maneira que dizia muito poucas coisas, sem a habitual evasão de humor. Tem cuidado na cordilheira. Não porque duvidemos de ti, porque tem cuidado. Ajustei a alça da minha mala e segui em frente antes que ele pudesse ver que a sua seriedade me tinha perturbado mais do que qualquer outra coisa naquela manhã. O caminho da floresta através de Varden era uma contradição na primavera. A lama era profunda o suficiente para puxar as minhas botas, mas em cima, os ramos nus tinham começado a suavizar com o primeiro verde, uma cor tão pálida que era quase imaginária, como uma promessa que a estação ainda não estava certa de que pretendia cumprir. Tinha percorrido este caminho 1 dúzia de vezes. Os meus pés conheciam as raízes que cruzavam o trilho na segunda curva, o lugar onde o chão descia inesperadamente perto da velha pedra em pé, a forma como as árvores se afinavam antes da cordilheira abrir para o leste. Estava tão acostumada ao caminho que quase perdi o som. Um passo ligeiramente fora do trilho, depois nada. Parei de andar. A floresta à minha volta continuou na sua maneira habitual. Vento, pássaros à distância, o ranger de galhos superiores. Mas por baixo de tudo, havia uma qualidade de quietude diferente. O tipo de quietude que acontece quando algo que se movia decide não o fazer mais. Não corri. Tinha aprendido com 2 invernos entre lobos que correr era um convite. Em vez disso, virei-me lentamente e olhei para as árvores. E ali, em pé a cerca de 9 metros do trilho, com as suas tranças escuras soltas sobre os ombros e os seus olhos azuis fixos em mim, com uma expressão inteiramente indecifrável, estava Ren. Ele tinha me seguido. Fiquei a encará-lo. Ele retribuiu o meu olhar. Nenhum de nós falou durante um longo momento, e o vento moveu-se através dos ramos acima de nós e espalhou o último canto matinal de alguns pássaros pelo ar frio. Foste contrariado, disse eu finalmente, ecoando o que Brennan me tinha dito. Sozinho. Algo cruzou o seu rosto. Não exatamente um sorriso, mas adjacente a um. A estrada para a cordilheira não foi explorada desde o último degelo. Então vieste explorá-la. Eu vim, disse ele cuidadosamente, para andar na mesma direção que tu estás a andar. Era o máximo que ele alguma vez me tinha dito que não fosse prático ou logístico, e eu estava intensamente ciente desse facto. Ao virar-me de volta para o caminho e continuar a andar, ele entrou ao meu lado, a 90 centímetros à minha esquerda, perto o suficiente para que eu pudesse ouvir a sua respiração, e longe o suficiente para que ninguém pudesse acusá-lo de me incomodar. E caminhamos juntos pela floresta a esverdear sem outra palavra. E o silêncio entre nós não se parecia em nada com os silêncios que eu conhecia antes. E eu não entendia completamente por quê. Estávamos a meio caminho da cordilheira quando encontramos o primeiro sinal. Uma bolsa de mensageiro real abandonada na lama ao lado do trilho. O selo já quebrado. Han agachou-se ao lado dela, a mandíbula apertada. Olhei por cima do ombro para a cera partida. O selo estampado nela era um que eu tinha visto antes em documentos que passavam pela estalagem. Uma coroa acima de uma cabeça de lobo, a marca da corte do rei. Esse selo, disse eu lentamente, é o selo do rei. Ellie não respondeu imediatamente.
Pegou na bolsa com uma mão e levantou-se. E quando olhou para mim, a sua expressão tinha mudado para algo que eu nunca tinha visto no seu rosto. Não a distância cuidadosa, não a vigília silenciosa, algo quase como pavor. "Ruby", disse ele baixinho, "há coisas sobre esta estalagem que não te expliquei." O vento moveu-se através das árvores acima de nós. A cordilheira esperava. "Diz-me", disse eu, e ele abriu a boca. E então ouvimos o som de cavaleiros a vir rápido do sul. Ren moveu-se antes que eu tivesse tempo de pensar. A sua mão fechou-se no meu braço, não bruscamente, mas com um tipo de certeza que não deixava margem para hesitação. E ele puxou-me para fora do trilho e para a sombra mais profunda das árvores. Pressionámo-nos contra o largo tronco de um velho freixo, a sua casca áspera através do tecido da minha capa, e prendi a respiração enquanto o som dos cascos crescia na estrada da cordilheira acima de nós. 4 cavaleiros. Contei-os pelo som, antes de os ver. O ritmo irregular de cavalos empurrados com mais força do que era prudente em terreno molhado. Eles ultrapassaram a secção visível da estrada e passaram sem abrandar. As suas capas ostentavam uma cor que eu reconheci. Verde escuro com uma borda dourada. As cores de Lord Vale. Esperei até o som desvanecer completamente antes de expirar. Ren não me tinha soltado o braço. Ele estava perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor irradiar dele, apesar do ar frio da manhã. Os seus olhos azuis seguiam a estrada vazia acima com uma expressão que se tornou muito calma e muito focada. Havia algo diferente nele naquele momento. Algo que eu tinha notado em pedaços ao longo de 2 invernos, mas nunca tinha montado num pensamento completo até agora. A forma como os outros o deferiam sem que lhes fosse dito. A forma como as decisões na estalagem, de alguma forma, sempre se inclinavam para o que Ren achava melhor, mesmo quando era Edin quem falava. A forma como ele se portava como se o peso do mundo estivesse lá, há tanto tempo que ele já não o notava. Eu notei-o agora. "Eles estão a cavalgar para Ashfen", disse eu baixinho. "Sim, precisamos de nos mover mais rápido do que eles." Ele finalmente olhou para mim, e algo na sua franqueza fez o meu pulso fazer aquela coisa instável novamente. Há um caminho mais baixo através do desfiladeiro, mais longo em distância, mas mais rápido a pé. Os cavalos não aguentam a encosta. Não é terreno fácil. "Mostra-me", disse eu. Ele não argumentou. Isso também foi algo que arquivei sem examinar completamente. O caminho do desfiladeiro não era terreno fácil. Essa era uma descrição precisa e profundamente insuficiente. Descia acentuadamente do chão da floresta, através de uma abertura na calcário que eu nunca tinha notado em 2 anos a caminhar por esta madeira, o que me dizia que era o tipo de caminho que não se anunciava. A pedra estava úmida do degelo, os apoios para as mãos incertos, e o fundo do desfiladeiro corria com água rasa que me molhou o couro das botas nos primeiros passos. Não me queixei. Queixar-se não secaria os meus pés, e eu tinha aprendido essa lição cedo na vida. Ren moveu-se através do terreno com uma fluidez que não era totalmente natural. Não cuidadoso exatamente, mas como se a paisagem fosse algo com que ele tinha negociado e alcançado um acordo. Ele estendeu a mão 2 vezes para me segurar em secções difíceis sem comentário, e ambas as vezes o seu aperto foi firme, e depois imediatamente libertado, como se ele se importasse de não segurar mais do que o necessário. "A bolsa da mensagem", disse eu enquanto nos abríamos caminho pelo chão do desfiladeiro. "Aquela com o selo do rei. O que havia lá dentro?" Ele ficou em silêncio por 3 passos. Uma convocação para a estalagem para mim. Olhei para a nuca dele, as tranças escuras, a curva larga dos seus ombros sob a armadura de couro, e pensei no que eu sabia de Ren, que era simultaneamente muito e quase nada. Sabia que ele acordava antes de todos os outros na estalagem. Sabia que ele lia à luz de velas noite dentro, e que os pergaminhos que ele lia não eram rotas de caça ou registros de suprimentos. Sabia que 2 vezes no último ano, escritores tinham vindo à estalagem trazendo mensagens seladas, e ambas as vezes, Ren tinha levado essas mensagens sozinho e retornado ao grupo sem partilhar os seus conteúdos. Sabia que Edin, que tinha medo de muito pouca coisa, mostrava uma qualidade particular de deferência em torno de Ren que não mostrava em mais ninguém. Sabia que o selo do rei tinha estampado essa bolsa,
e que a convocação lá dentro tinha sido dirigida a Arhan. As peças arranjaram-se lentamente, como o gelo racha na primavera, não todas de uma vez, mas numa progressão que não pode ser parada uma vez que começa. Ran, disse eu cuidadosamente. Quem és tu? Ele parou de andar. A água do desfiladeiro movia-se em torno dos nossos pés, com um som como sussurros pacientes. Acima de nós, através da estreita fenda das paredes do desfiladeiro, o céu tinha passado de estanho para um cinzento fino e aquoso que ameaçava chuva antes do meio-dia. Ele virou-se para me encarar. Em 2 anos, eu tinha estado perto de Ran inúmeras vezes à mesa da estalagem. Na sala das ervas, quando ele vinha buscar as ungüentas que eu preparava para os outros depois do treino. Nas noites junto ao fogo, quando ele se sentava à parte e lia, e eu me sentava à parte e catalogava, e ocupávamos o mesmo silêncio, como 2 coisas solitárias, às vezes partilham um espaço sem se incomodarem. Tinha olhado para o seu rosto muitas vezes. Nunca o tinha visto parecer como agora. Nem guardado, nem distante. Apenas cansado. A forma como um homem olha quando tem carregado algo muito pesado durante muito tempo, e alguém finalmente lhe pediu diretamente para o largar. O meu nome, disse ele, é Ronan Drath. O nome aterrou no ar frio entre nós, e eu ouvi-o como som antes de o entender como significado, e então o significado chegou de uma só vez, e o desfiladeiro pareceu inclinar-se ligeiramente à minha volta. Drath, a casa de Drath, a linhagem governante do reino de Vordenor e todos os seus territórios fronteiriços. O mesmo reino cujas florestas eu tinha percorrido, cujas aldeias eu tinha cuidado, cujo selo eu tinha acabado de ver pressionado em cera quebrada numa bolsa de mensageiro abandonada. O Rei Alfa. O seu nome era Ronan Drath, e ele era o Rei Alfa. E ele vivia numa estalagem de caça na sua própria floresta oriental há quase 2 anos, e eu tinha lhe dado chá de casca de salgueiro quando ele tinha tosse de inverno e discutido com ele uma vez sobre se a Consolda ou a Confrey era mais eficaz para costelas mago. Ele estava errado. Era Confrey. E eu não sabia. Eu não sabia. Diz alguma coisa, disse ele baixinho. Deixaste-me discutir contigo sobre Confrey, disse eu. Algo mudou na sua expressão. Não exatamente um sorriso. Perto o suficiente para o meu peito fazer algo que escolhi ignorar. Tinhas razão sobre a Confrey. Sei que tinha razão. Apertei os dedos dentro da minha capa e concentrei-me no facto de estar com os tornozelos profundos em água de desfiladeiro com um rei e que havia cavaleiros armados à nossa frente na estrada e que o povo de Ashen não fazia ideia do que estava a vir. Por que estás aqui? Por que a estalagem? Por quê? Porque tudo isto? Ele ficou em silêncio por um momento da forma que me dizia que a resposta não era simples. Há aqueles na corte que beneficiam da instabilidade nos territórios orientais. Se o rei permanecer na capital e os povoados fronteiriços caírem em conflito, esses senhores ganham poder que não merecem e o povo que vive nesses povoados paga o preço. Ele fez uma pausa. É mais fácil proteger algo quando se está dentro dele. E os outros, Edron, Kali, eles sabem. Eles sempre souberam. São a minha guarda, disse ele sem desculpa. Nunca foi suposto que te envolvesses nisto, Ruby. Vieste com Marta, e depois Marta foi embora, e tu ficaste. E vocês todos decidiram simplesmente não me contar. Decidimos, disse ele cuidadosamente, que quanto menos soubesses, mais segura estarias. Tinha uma série de coisas para dizer sobre essa decisão, e nenhuma delas era para um desfiladeiro frio, numa manhã em que homens armados cavalgavam em direção a uma aldeia que eu precisava de alcançar. Então, guardei-as como guardei a maioria das coisas difíceis, cuidadosamente, com a intenção de voltar a elas mais tarde. E olhei para ele firmemente. Tudo bem, disse eu. Então vamos. Podemos discutir o que todos vocês decidiram sobre a minha segurança quando o povo de Ashen não estiver em perigo. Ele olhou para mim por um momento com aquela mesma expressão que eu não conseguia nomear. Aquela que não era bem admiração e não bem alívio e vivia em algum lugar no espaço entre eles. Então, ele virou-se e continuou pelo caminho do desfiladeiro e eu segui, e não falamos mais até que o desfiladeiro se abriu para o prado inferior a leste do campo mais externo de Ashven. Chegamos antes dos cavaleiros por uma margem estreita. A anciã Senna
Era uma mulher pequena com cabelo branco e a postura permanente de alguém que se tinha tornado imovível através de décadas de prática. Ela recebeu-nos à porta do salão dos anciãos, os seus olhos cinzentos penetrantes, movendo-se de mim para Ronin e de volta para mim, com a velocidade de uma mulher que tinha sobrevivido demasiado para perder tempo com cerimônias. "Ruby", disse ela, "e companhia. Os homens de Lord Vale estão na estrada da cordilheira", disse eu sem preâmbulo. 4 cavaleiros, as suas cores, chegarão à aldeia dentro de 1 hora. Ela absorveu isto como a pedra absorve água, tomando-o sem mostrar o esforço. Então os seus olhos moveram-se para Ronin, e ficaram lá, e eu vi algo acontecer na sua expressão que eu só tinha visto acontecer na presença de coisas muito significativas. Ela reconheceu-o não como um companheiro da estalagem, não como um dos lobos. Ela reconheceu-o como algo totalmente diferente. E o reconhecimento moveu-se através dela como uma corrente, endireitando a já reta linha da sua espinha e estabelecendo-se nos seus olhos como algo entre alívio e um medo que ela era demasiado digna para nomear. "Meu senhor", disse ela muito baixinho. Ronin, que tinha estado ao meu lado à mesa da estalagem e discutido mapas e aceitado as minhas preparações de ervas sem cerimônia, inclinou a cabeça para ela com uma gravidade que reorganizou o ar na porta. "Anciã Senna", disse ele, "preciso da tua confiança para a próxima hora, e depois explicarei tudo o que deveria ter explicado há muito tempo." Ela olhou para mim mais uma vez. Os seus olhos cinzentos eram indecifráveis. "Ele trouxe-te", disse ela para mim, como se esse facto por si só fosse a explicação. Então afastou-se e deixou-nos entrar. O salão dos anciãos cheirava a resina de pinho e fumo antigo, o tipo que se instala nas paredes de madeira durante décadas até a própria madeira parecer respirá-lo. A Anciã Senna moveu-se pelo espaço com a eficiência de alguém que nunca desperdiçou um único movimento na sua vida, puxando uma pesada cortina pela janela que dava para a estrada e fazendo sinal para nos sentarmos à mesa, perto da lareira, sem olhar para trás, para verificar se obedecíamos. Obedecemos. Sentei-me em frente a Ronan pela primeira vez em 2 anos e descobri que era totalmente diferente de todas as outras vezes que tínhamos ocupado a mesma mesa antes. Eu estava sempre ciente dele, da forma como se está ciente do tempo, uma presença que moldava a atmosfera sem exigir reconhecimento direto. Agora estava ciente dele de uma forma específica e desconfortável e impossível de ignorar. Da forma como uma pedra numa bota é impossível de ignorar depois de a ter notado. Ele era o Rei Alfa. Tinha tranças escuras e olhos azuis e uma cicatriz ao longo da mandíbula que eu sempre presumi ter vindo de um acidente de treino. E ele era o Rei Alfa. E ele tinha me visto discutir com Edin sobre a eficácia de ervas medicinais durante 2 invernos e não tinha dito nada. "Eles não irão cavalgar diretamente para a aldeia", disse Ronan, espalhando as mãos sobre a mesa como que para se firmar pelo contacto com a madeira sólida. "Os homens de Vale são batedores primeiro. Querem avaliar, não provocar, ainda não. Se conseguirmos avisar os outros 2 povoados antes de completarem o seu circuito, podemos ter as 3 aldeias consolidadas em Ashven antes que Vale receba o seu relatório." "Consolidadas?", repetiu a Anciã Senna. Ela sentou-se à cabeceira da mesa com uma chávena de algo quente que não nos tinha oferecido, o que me dizia que ela estava a pensar em vez de a hospedar. "Queres dizer, reunidas sob a tua proteção? Sob a proteção da estalagem?" Ronan fez uma distinção cuidadosa e Senna ouviu-a tão cuidadosamente como foi feita. "A estalagem", disse ela lentamente. "E o que quer que mais sejas." Um silêncio instalou-se à mesa. Lá fora, o vento tinha se levantado e eu podia ouvi-lo a encontrar as fendas na janela tapada com um som como uma discussão silenciosa. "Anciã Senna", disse eu, porque o silêncio estava a tornar-se do tipo que engole coisas se deixado sozinho por muito tempo. "O que precisas de nós para fazer isto funcionar?" Ela olhou para mim com aqueles olhos cinzentos penetrantes, e tive a sensação perturbadora, não pela primeira vez, de que ela estava a ver consideravelmente mais do que eu estava a mostrar. "Preciso de um mensageiro em quem possa confiar para cavalgar até Dorwick. Meu neto é firme o suficiente, mas jovem, mal passou os 18 invernos. Brennan poderia ir", disse eu.
Depois lembrei-me que Brennan estava na estalagem. Posso enviar palavra para a estalagem. Cale é o cavaleiro mais rápido. Ronan já estava de pé. Enviarei o sinal. Ele moveu-se para o lado oposto da sala, onde uma pequena janela, não maior que uma mão, dava para norte, através da muralha de cortina, em direção à copa das árvores. Ele produziu de dentro da sua armadura um pedaço de bronze polido, pequeno, liso, do tamanho de uma palma, e inclinou-o para a luz pálida da manhã. 3 flashes, uma pausa, mais 2. Eu tinha visto aquele sinal usado antes da torre de vigia da estalagem. Sempre presumi que era um marcador de caça. Compreendi agora que era consideravelmente mais organizado do que a caça. Cal estará aqui dentro de meia hora, disse Ronan, regressando à mesa. Tens estado a gerir uma operação de fronteira a partir dessa estalagem durante 2 anos, disse eu. Saiu menos como uma acusação do que eu pretendia e mais como o som de uma pessoa a montar algo complicado e a encontrar as peças que se encaixavam de uma forma que ela não tinha antecipado. Sim, disse ele simplesmente. E a corte, a capital acredita que estou numa campanha prolongada nos territórios do norte. Uma pausa que não é inteiramente falsa. A fronteira oriental é o seu próprio tipo de campanha. A anciã Senna fez um som que não era bem uma gargalhada. Meu senhor, disse ela, tens estado a dormir sob o telhado de um caçador e a comer pão da estalagem para proteger aldeias que a maior parte da tua corte não consegue localizar num mapa. As pessoas nesses mapas, disse Ronan baixinho, ainda são pessoas. A sala ficou muito quieta por um momento. Lá fora, o vento pressionava contra as persianas. O fogo estalou uma vez e assentou. Olhei para Ronan do outro lado da mesa e senti algo mudar na minha compreensão dele. Não uma remodelação dramática, mas o tipo de ajuste lento que acontece quando se percebe que a coisa que se tem olhado sempre foi assim. E tu simplesmente não tinhas o ângulo certo antes. Cale chegou em 20 minutos, não 30, o que significava que ele já se estava a mover antes do sinal, já ensilado, já a vigiar. Ele entrou pela porta de cena com os seus olhos pálidos, a varrer a sala de forma rápida e sistemática, e tomou conta da cena. Eu, Ronan, a anciã, a janela tapada sem surpresa visível. Batedores de vale, disse ele a Ronan. 4 na estrada da cordilheira. Completarão o seu circuito até ao meio-dia. Cale acenou uma vez. Doric e travessia de melão. Doric primeiro. O caminho pelo campo inferior está desimpedido. E melão? Brennan, disse Ronan o nome. E a boca de Cale curvou-se ligeiramente. O que eu tinha aprendido em 2 invernos era o equivalente a uma gargalhada de qualquer outra pessoa. Ele vai gostar disso, disse Cale. E foi-se embora antes que Senna tivesse acabado de se levantar da sua cadeira. Olhei para a porta a fechar-se atrás dele e senti a estranheza particular de descobrir que um mundo que se pensava entender tinha sido, na verdade, um mundo totalmente diferente, operando por regras diferentes, e eu tinha simplesmente andado nele sem a chave. Ruby. Ronan disse o meu nome da maneira que dizia a maioria das coisas, diretamente, sem decoração. Sei que é muito para absorver. Concordei. Pretendo explicar corretamente. Tudo. Ele fez uma pausa. Quando houver tempo. Quando houver tempo. Repeti. Sim. Depois de impedirmos 3 aldeias de serem absorvidas pelo território de Lord Vale, algo na sua expressão suavizou de uma forma que eu nunca tinha visto antes, e foi mais perturbador do que a sua habitual distância cuidadosa. Porque a distância eu sabia navegar. Isto, seja lá o que isto for, eu não tinha mapa para. As horas seguintes foram do tipo que comprime o tempo estranhamente. Movimentei-me por Ashven com a ânsia Senna ao meu lado, falando com famílias, ajudando a organizar o que precisava de ser levado e o que podia ser deixado, acalmando as perguntas que eu podia responder e desviando as que não podia. Os aldeões confiavam em mim de uma forma que era ao mesmo tempo humilhante e pesada. Eles olhavam para o meu rosto e decidiam que as coisas eram administráveis, e essa confiança exigia que eu fosse mais firme do que me sentia. Ronan trabalhou nas margens exteriores da aldeia. Via vislumbres dele através de portas e pelo pátio central, falando com o neto de Senna, examinando a linha da cerca oriental, agachado na beira da estrada para ler marcas na lama
que eu não teria sabido procurar. Ele moveu-se por Ashven, com a mesma qualidade que eu sempre tinha notado na estalagem, mas agora entendida de forma diferente. Ele não era simplesmente um homem grande e capaz. Era um homem que tinha passado anos a aprender precisamente como proteger algo, sem fazer a sua proteção parecer uma ocupação. Foi Brennan quem chegou de travessia de melão pouco depois do meio-dia. O seu cabelo castanho avermelhado despenteado pelo vento e o seu cavalo a respirar com dificuldade com a notícia de que a segunda aldeia se estava a mover e chegaria antes do anoitecer. Ele avistou-me do outro lado do pátio e cruzou-se comigo com a energia particular que reservava para situações que o alarmavam, mas que ele se recusava a mostrar que o alarmavam. "Sabes", disse ele, entrando ao meu lado como se estivéssemos simplesmente a continuar uma conversa. "Sim", disse eu. "Como te sentes em relação a isso?" Pensei na pergunta com a honestidade que ela merecia. "Ainda não sei." Brennan ficou em silêncio por um momento, o que era raro o suficiente para chamar a atenção. Ele não queria que soubesses porque ele parou. Reconsiderou. Há pessoas que, se soubessem que uma curandeira ômega estava perto do rei, usariam isso contra ti, contra ele. Ele olhou de lado para mim. "Não era sobre não confiar em ti, Ruby. Era o oposto. Eu absorvi isto. Ele podia ter me contado ele mesmo. Ele podia." Brennan concordou. "Ele quase o fez 2 vezes que eu saiba." Por uma pausa. "Provavelmente mais que eu não sei." Eu não perguntei o que o tinha impedido. Pensei que estava a começar a entender a forma dessa resposta, mesmo que ainda não a pudesse ver claramente. Dort e Finn chegaram da estalagem antes que a luz da tarde começasse a falhar. Trazendo os 2 cavalos de carga carregados com os suprimentos da estalagem e a eficiência silenciosa e coordenada de homens que já tinham feito este tipo de trabalho, Osri veio por último, a sua expressão tão indecifrável como sempre, a sua mão com o dedo em falta descansando à sua cintura. Eles preencheram os espaços do salão e do pátio do ancião de Ashven, como a água enche um vaso completamente, sem desperdício. E eu observei-os, e finalmente entendi a arquitetura daquilo em que eu tinha vivido por 2 invernos. Não uma estalagem de caça, um posto de comando, não 7 companheiros, um rei e a sua guarda. Devia ter me feito sentir enganada. Fez-me. Um pequeno sentimento magoador no centro do peito que reconheci e não dramatizei. Mas por baixo havia algo mais. Algo que me surpreendeu com a sua firmeza. Eu pertencia lá de qualquer forma. Não porque eles me tivessem permitido pertencer, mas porque me tinha tornado útil e presente e honesta, e o pertencimento tinha crescido disso, como as coisas crescem quando lhes é dado tempo suficiente e solo genuíno suficiente. Eu ainda era eu. O saber mudou a moldura. Não mudou o que estava dentro dela. Foi Ronin quem me encontrou ao crepúsculo, de pé na beira do campo oriental de Ashin, a olhar para a estrada. O céu tinha se tornado rosa escuro e cinzento, e as primeiras estrelas estavam a aparecer sobre a copa das árvores, com a qualidade hesitante de coisas que ainda não estão certas de que são bem-vindas. Ela ficou ao meu lado, a 90 centímetros à minha esquerda, a mesma distância de sempre. "Os homens de Vale voltaram", disse ele. "Não entraram em nenhuma das 3 aldeias, porque as encontraram consolidadas. Porque as encontraram consolidadas e não indefesas." Olhei para a estrada. "O que acontece a seguir?" "Envio um aviso para a capital esta noite. A retirada de Vale do acordo de fronteira é uma violação formal. A corte terá de responder. Uma pausa e eu terei de regressar." As palavras assentaram entre nós com um peso que o ar da noite parecia reter, em vez de dispersar, para ser o rei. Disse eu. "Eu sempre fui o rei", disse ele baixinho. Eu simplesmente escolhi onde estar enquanto o era. Virei-me para o encarar então completamente, da maneira que tinha evitado fazer todo o dia, porque encará-lo completamente parecia estar demasiado perto de algo quente depois de muito tempo no frio, algo em que se poderia inclinar sem querer. Os seus olhos azuis estavam já em mim. "Ruby", disse ele. E então, depois de um momento em que o céu cor-de-rosa se aprofundou e as estrelas se tornaram mais certas de si mesmas, "Lamento as coisas que não te disse." Não foi uma coisa pequena a dizer. Eu podia ver pela forma cuidadosa como ele se portava, que não era uma coisa pequena para ele dizer. "Eu sei", disse eu. E eu queria dizer isso.
A estrada estava vazia. A aldeia atrás de nós estava quente com a luz do fogo e os sons das pessoas a instalarem-se em segurança temporária. Ronin estava ao meu lado na luz fraca com as suas tranças escuras soltas sobre os ombros. E nenhum de nós se afastou. Ele partiu antes do amanhecer. Soube porque o ouvi. Não a partida em si, mas o silêncio que a seguiu. A ausência particular que uma presença significativa deixa para trás quando se retira. Ou tinha sido uma dorminhoca leve desde a infância, e 2 invernos numa estalagem cheia de lobos tinham me tornado ainda mais leve. Deitei-me no catre estreito que a anciã Sena tinha arranjado para mim no salão dos anciãos, e olhei para a madeira escura do teto, e ouvi Ashfen a instalar-se na profunda quietude das horas antes da primeira luz. Ronin tinha partido, não da aldeia. Podia ouvir ao longe a troca baixa de vozes perto do portão oriental que me dizia que a rotação da guarda ainda estava em vigor. Mas da proximidade dos últimos 2 dias, do espaço a 90 centímetros à minha esquerda, disse a mim mesma que não importava. Importava. Quando a luz cinzenta começou a mostrar nas fendas das janelas tapadas, tinha catalogado cada erva na minha mala 2 vezes, e aceitei que o sono tinha acabado para amanhã. Levantei-me, vesti-me e fui procurar Brennan. Ele estava no pátio como eu esperava. Brennan era constitucionalmente incapaz de ficar em casa depois da primeira luz, uma qualidade que me tinha incomodado no inverno e que eu tinha vindo a apreciar como fiável. Ele estava sentado num barril virado perto do poço, virando um pedaço de madeira entalhada nas mãos com o foco ausente de alguém cuja mente estava noutro lugar. Ele partiu 2 horas antes do amanhecer, disse Brennan sem levantar os olhos. Cale e Osri com ele, para a capital. Um mensageiro chegou tarde ontem à noite. A corte está inquieta. Ele pousou a peça entalhada no joelho e olhou para mim com uma expressão mais séria do que o seu registro habitual. Há senhores que esperam por uma oportunidade. A situação da fronteira oriental dá-lhes uma. Sentei-me na beira do poço e cruzei as mãos no colo. Que tipo de oportunidade? Brennan ficou em silêncio por um momento na forma particular que significava que ele estava a decidir o quanto dizer. O rei sem uma companheira reclamada é um rei cuja linha é incerta. Há famílias nobres que têm pressionado esse caso há 2 anos. Ronin estar longe da corte. Deu-lhes tempo para organizar. A palavra assentou no meu peito como uma pedra largada em água parada, enviando anéis para todos os lados. Companheira na hierarquia dos reinos de lobos. Não era uma coisa simples, não apenas uma consorte ou uma aliança política, embora carregasse ambos. Uma companheira reclamada era uma declaração de intenção perante toda a corte e a estrutura de alcateia que mantinha o Reino Unido. Estava na linguagem do mundo alfa, uma escolha que não podia ser desfeita. Querem que ele escolha alguém das famílias nobres, disse eu. Querem que ele escolha alguém que eles já selecionaram, corrigiu Brennan com uma ponta na voz que ele raramente deixava transparecer. Há uma diferença. Olhei à volta do pátio. Dort a mover-se ao longo da linha da cerca, Finn perto do portão, o neto de Sena a carregar água do poço com a eficiência cuidadosa de alguém a tentar ser útil. O povo de Ashfen a cuidar do trabalho de um acampamento temporário, a criar ordem a partir da perturbação, com a teimosia silenciosa de pessoas que já o tinham feito antes e o fariam novamente. Pensei em Ronin a cavalgar pela escuridão em direção a uma capital da qual ele esteve a uma distância cuidadosa durante 2 anos, carregando tudo o que ele tinha estado a carregar silenciosamente o tempo todo. E compreendi algo então que não tinha encontrado palavras para durante os 2 dias de urgência que acabaram de passar. A estalagem não tinha sido apenas um posto de comando para Ronin. Tinha também sido o único lugar em 2 anos onde alguém tinha discutido com ele sobre Confrey e não sabia que estava a discutir com o rei. Dort veio encontrar-me à meio da manhã com uma mensagem que eu não esperava. Era breve, uma única tira de pergaminho, dobrada uma vez, selada com cera simples, sem marca. Dort entregou-ma com a eficiência sem expressão que caracterizava tudo o que ele fazia, e depois afastou-se antes que eu pudesse perguntar-lhe alguma coisa, o que também era característico. Quebrei o selo. A corte foi informada de que as aldeias orientais foram asseguradas. Não foram informadas por quem ou a que custo.
Peço que permaneças em Ashven até que eu envie outra palavra. Há coisas que preciso de dizer que uma mensagem não pode transportar corretamente. R. Li-a 2 vezes. Depois dobrei-a e pus a minha mala ao lado da erva de São João e da confrei seca e voltei ao trabalho. Os dias que se seguiram tiveram a textura de espera, que eu sempre achei mais difícil do que a ação. A ação dava às mãos algo para fazer. A espera dava à mente demasiado espaço, e a minha mente, deixada ao seu próprio curso, tinha o hábito de se mover em direção a coisas que eu não tinha a certeza se queria examinar diretamente. Fui útil em Ashven, nas formas como sempre fui útil, cuidando das feridas menores que se tinham acumulado durante a consolidação, reabastecendo as reservas de ervas de cena da minha própria mala, sentando-me com os anciãos à noite, enquanto debatiam os pormenores do que a violação do acordo de Lord Vale significaria para os seus acordos comerciais na primavera. Conhecia plantas medicinais e cuidados com pacientes, e como ouvir sem me inserir em conversas que não precisavam de mim. E todas estas coisas mantiveram-me ocupada o suficiente para que eu quase todos os dias pudesse parar de notar que Ronin tinha estado fora há 6 dias. No 7º dia, Edin chegou. Eu não tinha visto Edin desde a manhã na grande sala quando ele chamou o meu nome como um veredicto e pôs tudo isto em movimento. Ele cavalgou para o pátio de Ashen num cavalo cinzento, desmontou com a praticidade pesada de um homem grande que tinha estado a cavalgar demasiado tempo, e encontrou-me na beira do jardim de ervas que Senna mantinha ao longo da parede sul do salão dos anciãos. Ele ficou ao meu lado e olhou para o jardim e não disse nada por um tempo, o que era incomum. Os silêncios de Adrien eram diferentes dos de Ronin, menos contemplativos, mais como se ele estivesse a organizar algo que pretendia dizer e o quisesse na ordem correta antes de começar. A sessão da corte foi realizada ontem, disse ele finalmente. 3 senhores apresentaram uma petição formal para que o rei tomasse uma companheira entre as famílias nobres antes do fim da estação. Mantive os olhos na rosa do jardim. Savory de inverno, sálvia seca, ainda em pé do outono passado, os primeiros brotos pálidos de algo novo na beira do canteiro. E Ronan negou formalmente a petição perante toda a corte. Edin fez uma pausa. Ele também fez uma segunda declaração. Olhei para cima então. O rosto marcado de Edin estava a fazer algo que eu nunca tinha visto antes, que era a expressão de um homem que estava a escolher as suas palavras com mais cuidado do que as palavras geralmente parecem justificar. Ele disse à corte que as aldeias orientais tinham sido asseguradas através da cooperação de uma curandeira ligada à estalagem oriental. Ele nomeou-te pelo nome uma pausa no registro da corte. Ruby, o teu nome está no registro da corte do reino. O jardim estava muito quieto. Em algum lugar atrás do muro, um carro estava a mover-se pelo pátio, as suas rodas a marcar a terra macia com um som rítmico. Por que faria ele isso? Disse eu, e eu orgulhei-me de quão firme era a minha voz. Por quê? Disse Edin cuidadosamente. Um nome no registro da corte é uma forma de proteção. Ninguém pode mover-se contra alguém que o rei reconheceu formalmente perante testemunhas. Ele olhou para mim com aqueles olhos diretos e sérios. Ela estava a garantir que estava segura antes de dizer mais alguma coisa. A implicação instalou-se sobre mim lentamente, como neve a assentar, silenciosamente sem drama, cobrindo tudo o que tocava com uma nova camada que mudava a forma como a paisagem parecia antes de ele dizer mais alguma coisa. Ele volta, disse eu. Não era uma pergunta. Ele cavalga amanhã de manhã. Edin olhou de volta para o jardim de ervas. Pediu-me para te dizer pessoalmente, mas pensei que merecias um dia para decidir como te sentes em relação a isso, antes que ele chegue e torne a decisão mais complicada. Olhei para este homem grande e marcado, que chamava nomes como veredictos e que aparentemente tinha cavalgado um dia e meio para me dar informações que ele pensava que eu precisava. E senti um calor súbito e inesperado em relação a ele, com que não sabia o que fazer. Obrigado, Edin, disse eu. Ele fez um som que não era bem reconhecimento e não era bem evasão. Não me agradeças. Apenas esteja pronto para ser honesto com ele. Ele não é bom em incertezas. Uma pausa. Nem os reis são, regra geral. Eu também não dormi bem naquela noite, mas era uma qualidade diferente de vigília
do que na noite em que Ronin partiu. Aquela noite tinha sido a insônia da perturbação. Esta era a insônia de alguém que está na beira de algo e a olhar para ele claramente pela primeira vez e a tentar decidir se o próprio olhar significava que ela já tinha decidido. Pensei em 2 invernos de pão da estalagem e salas de ervas e mapas espalhados sobre mesas de madeira negra. Pensei num silêncio partilhado num caminho de floresta que parecia nada para o qual eu tinha um nome. Pensei num pequeno pedaço de bronze a piscar luz num padrão 3-2 de uma janela de desfiladeiro e num nome num registro da corte, e num homem que tinha passado 2 anos a ficar dentro da coisa que ele estava a tentar proteger. Pensei na forma como Ronin olhou para mim na beira do campo oriental de Ashen, com o céu cor-de-rosa atrás dele, e disse que lamentava e quis dizer isso, e depois ficou quieto em vez de recuar. Eu tinha 23 anos e tinha crescido numa aldeia onde a minha designação como ômega me tornava a coisa que as pessoas olhavam, em vez de para. Tinha ido para a floresta oriental de Venomour para ser útil, e tinha ficado porque ir embora parecia perda. E tinha passado 2 anos rodeada por 7 lobos e nunca me tinha perguntado por que é que pertencer entre eles me tinha parecido silenciosa e persistentemente a primeira coisa honesta na minha vida. Perguntei-me agora, a resposta veio sem drama. A forma como as coisas verdadeiras costumam chegar, não como revelação, mas como reconhecimento. A sensação de conhecer algo há mais tempo do que eu tinha estado disposta a admitir. Levantei-me antes dos outros e fui para a beira do campo oriental, onde a estrada curvava em direção à copa das árvores, e o céu acima dela era a prata pálida da manhã muito cedo. Orvalho estava pesado na relva. As minhas botas ficaram molhadas em uma dúzia de passos e eu não me importei. Esperei, e enquanto a luz prateada clareava para dourado e os pássaros começavam as suas primeiras notas cautelosas na copa das árvores, ouvi batidas de cascos na estrada. Não o ritmo urgente de batedores ou problemas, mas o passo firme e deliberado de alguém que sabia para onde estava a ir. Ronin contornou a curva na estrada sozinho. Ele tinha enviado Kaylee Osrich para frente, ou para trás, ou para outro lugar. Compreendi mais tarde que ele o tinha feito deliberadamente, querendo uma audiência para o que quer que isto fosse. Cavalga um cavalo escuro, as suas tranças soltas sobre os ombros, os seus olhos azuis a encontrar-me na beira do campo, antes mesmo de ele ter completamente saído da copa das árvores. Ele abrandou, ele parou. Olhámo-nos através da relva da manhã, com o orvalho entre nós, captando a primeira luz como espelhos dispersos, e nenhum de nós falou, e o silêncio era o mesmo do caminho da floresta e da noite de céu cor-de-rosa. E eu entendi agora do que tinha sido feito o tempo todo. Ele desmontou. Caminhou pelo campo em direção a mim, com a deliberança de um homem que tomou uma decisão e pretende sustentá-la. Ruby, disse ele quando estava perto o suficiente para que eu pudesse ver o cansaço no seu rosto e o algo por baixo do cansaço que não estava cansado de todo. Ronin, disse eu. Ele parou a 3 pés de distância, a sua distância habitual, aquela que sempre pareceu cortesia e agora parecia a última coisa cuidadosa antes da cortesia se tornar outra coisa. Tenho coisas a dizer, disse ele. Eu sei, disse eu. Diz. Amanhã prendeu a respiração à nossa volta. Podia ouvir os sons distantes de Ashfen a acordar atrás de mim. Uma porta, uma voz, o som baixo de animais a serem cuidados. Mas o campo em si estava separado de tudo isso, apanhado na quietude particular que a luz matinal cria quando cai num ângulo baixo sobre terreno aberto e transforma tudo o que toca em algo que parece brevemente sagrado. Ronan ficou a 3 pés de distância e olhou para mim da maneira que eu agora entendia que ele me olhava há consideravelmente mais tempo do que ontem. Não voltei apenas por causa da corte, disse ele. Quero que saibas isso primeiro. O que quer que a corte precisasse, ou não precisasse, eu teria voltado. Eu sei, disse eu. E eu sabia. O saber tinha crescido em mim desde as horas de insônia da noite anterior, montado silenciosamente a partir de 2 invernos de pequenas evidências acumuladas. A forma como ele me tinha seguido na estrada da cordilheira sem anúncio. A forma como ele tinha inclinado o espelho de bronze na janela de cena e depois retornado ao meu lado sem fazer disso nada.
O nome escrito no registro da corte, antes de ele dizer mais alguma coisa. Edin tinha razão. Era proteção primeiro. Era sempre proteção primeiro com ele. Há coisas que gerenciei mal. Ronan disse que se manteve muito direito, como sempre fazia. Mas havia algo por baixo da retidão que eu reconheci como o esforço particular de uma pessoa a dizer algo que lhe custava, mantendo-te fora da verdade do que isto era. Eu disse a mim mesma que era para te proteger, e isso era verdade. Mas também foi porque ele parou. Ele olhou brevemente para além de mim para a copa das árvores, depois de volta. Se tivesses sabido desde o início, terias tratado de mim de forma diferente, da maneira como todos tratam um rei. Uma pausa. Eu não queria isso de ti. O orvalho na relva entre nós captou a luz ascendente. Pensei em todas as manhãs à mesa da estalagem, quando tinha dito exatamente o que pensava, sem consideração por posto ou hierarquia, porque posto e hierarquia não pareciam relevantes para uma conversa sobre cuidados de feridas ou rotas de abastecimento, ou se o caminho oriental inundava mais rápido que o ocidental no degelo da primavera. Queres ser discutido, disse eu. Algo passou pelo seu rosto. Quero ser conhecido, disse ele simplesmente, sem a coroa a atrapalhar. Foi talvez a coisa mais honesta que já ouvi uma pessoa dizer, e fez o que a honestidade faz quando chega sem armadura. Passou por todas as defesas cuidadosas que tinha construído na noite de insônia e assentou diretamente no centro do meu peito, onde já não havia espaço para distância. Ronin, disse eu, foste conhecido. Foste conhecido. Mantive o seu olhar firmemente porque ele tinha ficado quieto em vez de recuar quando isto era difícil e eu podia fazer o mesmo. Sabia que eras tu quem reorganizou as reservas de ervas da estalagem quando Marty se foi embora, porque mais ninguém teria pensado em fazê-lo. Sabia que eras tu quem verificava a linha da cerca oriental todas as manhãs, antes que os outros acordassem, porque não querias que ninguém encontrasse uma brecha e se sentisse com medo. Sabia que comias o último do que quer que tivesse sobrado na panela, em vez de tirar do que os outros precisavam. Fiz uma pausa. Não sabia o teu título. Eu conhecia-te. Os 3 pés entre nós não tinham mudado. Tudo o resto tinha. Ronan atravessou-o. Ele não me agarrou. Ele não era um homem que pegava. Ele simplesmente ficou perto o suficiente para que a distância desaparecesse e olhou para mim com aqueles olhos azuis que tinham sido indecifráveis durante 2 anos e que agora eram pela primeira vez completamente transparentes. Quero perguntar-te algo, disse ele baixinho. E quero que respondas honestamente, sem pensar no que isso significa para a estalagem, ou para a corte, ou para qualquer outra coisa. Tudo bem, disse eu. Queres ficar? Não era a pergunta que eu esperava, e também era, compreendi imediatamente, a única pergunta que importava. Não uma declaração, não uma petição perante um tribunal, não um acordo formal entre postos, apenas, queres ficar? A versão mais simples da coisa mais importante. Sim, disse eu. Quero ficar. Ele expirou lentamente como se tivesse estado a segurar a respiração por consideravelmente mais tempo do que esta manhã. E então ele estendeu a mão e pegou na minha em ambas as suas cuidadosamente, como tinha me segurado no desfiladeiro, exceto que desta vez ele não a libertou imediatamente. Ficamos no campo úmido, com o sol a entrar completamente pela copa das árvores e Ashven a acordar atrás de nós, e nenhum de nós disse mais nada, porque nada mais era necessário ainda. As semanas que se seguiram não foram simples, porque nada que vale a pena ter é simples. E um rei a regressar à corte, depois de 2 anos numa estalagem oriental, com uma curandeira ômega ao seu lado, era, por qualquer medida, o tipo de coisa que gerava ruído considerável. Houve ruído. A violação formal do acordo de fronteira por Lord Vale tornou-se o assunto de uma sessão do conselho que Cale me descreveu depois, com a linguagem comprimida, e precisa de um homem que tinha assistido a muitas sessões do conselho e as achava insuficientemente interessantes para elaborar. O resultado foi que as reivindicações territoriais de Viel sobre os povoados orientais foram formalmente negadas, e as 3 aldeias, Ashen, Dorwick, Travessia de Melão, foram colocadas sob proteção direta da coroa. A ânsia Cena, quando o documento selado chegou confirmando isto, leu-o 2 vezes, e depois pô-lo na sua mesa, e fez chá, e não disse nada por um longo tempo,
o que era a sua versão de alívio. Houve 3 senhores nobres que objetaram ruidosamente que Ruby da estalagem oriental fosse formalmente recebida na corte. Ronin ouviu as suas objeções com a quietude paciente e absoluta de um homem que já tomou a sua decisão e está simplesmente à espera que as objeções terminem. Quando terminaram, ele respondeu com o tipo de lógica medida e irrefutável que Callie uma vez me disse ser a qualidade mais devastadora de Ronin em qualquer cenário formal. Não raiva, não descarte, mas o desmantelamento cuidadoso ponto por ponto de cada argumento, até que não restasse nada dele, além do ruído que tinha feito. A recepção formal aconteceu numa manhã de final de primavera, quando a capital estava quente pela primeira vez desde o inverno, e o grande salão do Castelo Drath estava cheio do tipo de luz que faz os pisos de pedra parecerem quase água. Usei um vestido que a neta de Senna me ajudou a alterar de algo num baú de arrumação da anciã. Lã cinzenta escura com um cinto de corda trançada, limpo e sem adornos, que me assentava melhor do que qualquer coisa elaborada. O meu cabelo estava na minha habitual trança longa sobre um ombro. Fiquei naquele salão e fui vista da maneira que nunca fui vista na aldeia onde cresci, onde ômega significava invisível. Fui vista como eu mesma, curandeira, companheira da estalagem, a mulher que ajudou a consolidar 3 aldeias orientais à frente de batedores armados com lama nas botas e sem hesitação na voz. Ronin esteve ao meu lado durante tudo isto. Não à frente, não atrás, ao lado. A cerimônia de acasalamento ocorreu em pleno verão no pátio do Castelo Drath, perante a corte e os 7 lobos e a anciã Senna, que tinha feito a viagem de Ashfen com a sua habitual compostura, e uma nova capa que a sua aldeia tinha encomendado para a ocasião. Não foi elaborado. Ronin perguntou-me o que eu queria, e eu disse algo verdadeiro e simples. E ele olhou para mim com aquela expressão que finalmente aprendi a nomear, que era, agora sabia, a expressão de um homem que está aliviado até aos ossos por estar com alguém que diz o que quer dizer. A cerimônia foi a antiga forma, palavras faladas na presença de testemunhas, mãos dadas, uma declaração feita à alcateia e à corte juntas. Quando Ronan falou a sua parte, a sua voz estava firme e baixa e carregava a qualidade particular de um voto que foi guardado no corpo por muito tempo antes de finalmente receber voz. Quando falei a minha, não olhei para a corte, olhei para ele. Edin estava à direita de Ronan com o seu rosto marcado, arranjado numa expressão que não era de sorriso e era inequivocamente feliz. Brennan foi menos contido. Fez um som quando apertamos as mãos que Finn imediatamente silenciou com um cotovelo, embora Finn estivesse a olhar para as pedras do pátio com a atenção focada de um homem que não pretende ser visto a piscar os olhos demasiado. Dort ficou perfeitamente quieto com as mãos cruzadas atrás dele, e Osri virou a sua mão com o dedo em falta ligeiramente para fora, num gesto que eu aprendi com o tempo, que era a sua versão de reconhecimento. Callie ficou na beira do grupo com os seus olhos pálidos, a refletir a luz do meio do verão. E quando me cruzei com o seu olhar, ele inclinou a cabeça um único grau, o que de Kyle foi uma declaração. Cavalgamos de volta para a estalagem leste, uma vez no primeiro outono, após a cerimônia. Foi ideia de Ronan. Ele tinha assuntos administrativos no território oriental. Havia sempre assuntos administrativos, mas eu entendi que não era inteiramente por isso que ele o tinha sugerido. E ele entendeu que eu entendia, e nenhum de nós fez mais disso do que era. A estalagem parecia a mesma. A mesa de madeira negra ainda estava lá com as marcas de anel de 100 chávenas de chá. A sala das ervas ainda cheirava a alfazema seca, que eu sempre achei reconfortante e ligeiramente melancólica, a presença persistente de uma mulher há muito partida para sul. A janela leste onde Ronin tinha estado na manhã em que tudo mudou, ainda dava para a copa das árvores, e a copa das árvores estava âmbar e dourada agora com a estação, e a luz entrava num ângulo que fazia a sala inteira parecer brevemente algo lembrado em vez de algo presente. Fiquei na porta da sala das ervas e olhei para as prateleiras. Ronin veio ficar atrás de mim, não a 90 centímetros de distância, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor dele, as suas mãos a pousar levemente nos meus ombros. Reorganizaste isto, disse eu. Precisavam de ser reorganizadas. Tu fizeste-o antes de eu notar que ficava.
Uma pausa. Sim. Virei-me para o encarar. Os seus olhos azuis estavam perto e claros, e tinham aquela qualidade que sempre tinham agora quando olhava para mim, a ausência de vidro. Sabias antes de mim? Suspeitei, disse ele cuidadosamente. Antes de ti. Olhei para o seu rosto, as tranças escuras, a cicatriz ao longo da mandíbula, as linhas nos cantos dos olhos que vinham de anos a olhar para distâncias e a fazer cálculos, e a carregar coisas que ele nem sempre tinha conseguido largar. Tinha passado 2 anos a aprender este rosto, sem saber que o estava a aprender. Eu sabia agora da forma como sabia o caminho da estalagem, da forma como sabia a estrada da cordilheira, de cor, sem precisar de pensar. Bom, disse eu, podes ter razão, Ness. Estavas errado sobre a Confrei. Ele fez um som que foi inequivocamente uma gargalhada. Não o sorriso cuidadoso, quase sorriso que eu tinha passado 2 invernos a catalogar. R$1, baixo e quente e inteiramente sem guarda. E moveu-se pela sala das ervas e pela janela para as árvores âmbar. E pensei que precisamente isto era a coisa para a qual toda a espera, e a dificuldade, e as botas encharcadas, e as noites de insônia, tinham estado a mover-se sem se anunciar. Não uma coroa, não um registro da corte, nem mesmo segurança, embora a segurança importasse. Isto um homem a rir numa sala que cheirava a alfazema com a sua guarda completamente abaixada conhecido. Não ficamos muito tempo na estalagem. As aldeias orientais precisavam de ser cuidadas, e a corte tinha os seus próprios ritmos, e uma vida que vale a pena viver não acontece num só lugar, mas no movimento entre todos os lugares que têm significado. Mas antes de partirmos, percorri o caminho da floresta mais uma vez, aquele que tinha percorrido 100 vezes, aquele com as raízes na segunda curva, e a depressão perto da pedra em pé, e o lugar onde as árvores se afinavam antes da cordilheira. Percorri-o na luz âmbar do outono, e conhecia cada passo dele, e ele conhecia-me, e o conhecimento ia em ambas as direções agora, da forma como vai, quando se ficou em algum lugar, tempo suficiente para se tornar parte dele, em vez de simplesmente um visitante a passar. Ruby, da estalagem leste. Curandera Ômega, a mulher que cresceu rodeada por 7 lobos e pensava que os conhecia, e não sabia a coisa mais importante, e tinha descoberto isso num desfiladeiro com água fria nas botas, e arranjou-se à volta disso sem perder uma única peça essencial de si mesma. Essa foi a coisa que ninguém me tinha dito sobre pertencer. Que quando era real, não te pedia para te tornares algo diferente. Simplesmente dava mais espaço para a coisa que já eras. Voltei para onde Ronin esperava com os cavalos na beira da estalagem e peguei na sua mão estendida e cavalgamos para leste juntos na luz do outono. E a história da estalagem de caça e dos seus 7 lobos, e da curandeira que ficou perto silenciosamente atrás de nós, como uma porta que finalmente, depois de muito tempo, encontrou a sua moldura. Não havia nada inacabado, nada por dizer, apenas a vida à frente e todos os dias honestos, ordinários, extraordinários.